Hoje é sexta-feira, dia 30 de novembro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, pagamento em nudes, empoeiramento, uso do iPad e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Chegou dezembro e esse é o último mês que você tem para trocar a bateria do seu iPhone por precinho. Isso é válido para todos os iPhones pós SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 7S não, 8, 8 Plus, o 10, inclusive os iPhones do ano passado. Você que pegou um 8, 8 Plus, pegou um 10 ano passado, esse é o último mês para você trocar a sua bateria com desconto. Preço cheio tá saindo aí R$500 e você vai trocar só por R$150. Isso é válido para toda e qualquer autorizada. É a melhor coisa que você pode fazer com R$150 hoje em dia. Você que pegou o iPhone, se tem mais de um ano, é mais que obrigatório você realizar essa troca. Se você pegou um iPhone novo ano passado, também vale a pena você trocar, porque você fica com uma bateria nova. Você pode até achar que a sua bateria tá novinha, Coca. Não tá. A bateria ela vai degradando aos pouquinhos e você não percebe. Meus AirPods, tava felizão com os meus AirPods, e aí foi trocar um dos AirPods e ficou visível, ativou o toque aqui, ficou visível a questão da bateria, a diferença entre eles. Às vezes um tá com 50, 60% e o outro já tá com 10%, tem que recarregar. Por mais que eu, muitas das vezes, acabe usando só um dos AirPods, meio que alternando, né, pra ficar um pouco mais social, eu tiro um, coloco o outro, coloco um, tiro o outro, e às vezes você vai na rua, não é pra fazer nada muito demorado, mas é algo um pouco mais que uma academia, leva ali umas 2, 3 horinhas, os AirPods, bateria cheia, iam de boa. Hoje eu já não consigo mais sair de casa, né, pra 2, 3 horas, sem levar a caixinha dos AirPods, porque um começa a abrir o bico. Ok, posso ficar usando, eu fico os dois no ouvido, e às vezes eu faço isso, fico com os dois no ouvido, mas só um tá funcionando quando chega ali perto de 2 horas e meia, 3 horas. Então, agenda aí, aproveita, R$149 até 31 de dezembro, mas não deixa pra última hora, aquela sensação de ter a bateria que dura o dia inteiro, vai voltar, e melhora também o preço depois, quando você for vender. E lembra também, né, o último mês do ano, fazer aquela limpa, né, já começa a entrar na vibe daquela limpa. Cartório, no mês mais agitado do cartório é dezembro, exatamente porque é o último mês do ano. Imposto de renda, né, tem que fechar agora até dia 31, pendência de imóvel. De médico eu não vou falar porque, né, você já marcou médico pra todo mundo, oculista, dentista, isso aí, né, tá tudo certo. Nutricionista também, pra fazer um plano legal de alimentação. Atividade física eu sei que também tá em dia, porque né, nenhum sucesso justifica a falha na questão de saúde. Nenhuma agenda lotada justifica você não se exercitar. E, exagerando aqui, muitas das vezes a tal da depressão hoje, todo mundo falando, é falta de um exercício, de uma boa alimentação, né, de um mineral, de um triptofano, né, exagerando. Às vezes a gente acha que eu tô ficando maluco, não, às vezes é só você tá se alimentando errado. E qualquer aparelho que eu trouxer, agora eu pago a taxa da Anatel, qualquer aparelho que você trouxer e não for homologado pela Anatel. Se você trouxer um iPhone, ok, tem certificado da Anatel, tem homologação, não vai precisar pagar a taxa. Na prática, você vai pagar taxa se importar um celular chinês. E outra coisa também, me encheram de perguntas a respeito do bot para Instagram. Eu vou dar uma olhadinha na minha agenda e ver se terça ou quarta-feira eu marco um papo com os patrões para falar desse bot do Instagram, para mostrar como que tá a situação de automação, como você consegue, e vou estender também pra galera do Hackeando a Automação, mostrar como tá o status de automação de browser, como você pode manipular o browser, como você pode entender não só o idioma que tá ali. O bot hoje, além de dar like, seguir, todas aquelas coisas que são pontuais, né, é só clicar, comenta e comentar, né, se consegue dar like, consegue comentar também, escrever um texto e postar esse texto. Só que consegue entender o que tá ali, identifica não só o idioma, pra você não, sei lá, o post do bot doido catou alguma coisa ucraniana, e aí você posta em português, identifica o idioma e mais, entende o que tá acontecendo ali, pra você não mandar um curtir e o post tá falando da morte da mãe do cara. Você consegue entender se aquele post é um post extremamente positivo, se ele é negativo. A ideia não é fazer um papo
muito extenso, coisa de 20 minutinhos, a gente coloca um bot desse pra rodar e mostra essas funções. Patrão, aguarda hoje até o final do dia o e-mail que eu vou mandar e marca também lá na planilha pro suporte automotivo. E lembra, falando sobre App Store, que tem os truques dos desenvolvedores para conseguir grana? Pois é, um dos cocas estava usando um aplicativo de medição, supostamente de medição de batimento cardíaco pelo Touch ID, e aí do nada aparece o banner de assinatura, e é coisa de $90, vai dar uns 400 e tantos reais. A Apple já retirou o aplicativo da loja. Também retirou uns 700 aplicativos da loja chinesa, aplicativos que já tinham sido avisados 2 anos atrás, porque eles estavam fazendo atualização por fora da loja. Tem mecanismos onde você consegue atualizar um aplicativo, o comportamento de um aplicativo por fora da loja. Obviamente que isso não é permitido, por isso os aplicativos foram removidos. Na Google Play também teve treta, também teve aplicativo removido. Vocês devem ter passado por esses aplicativos. Clean Master, Battery Doctor, foram 8 aplicativos, 7 deles da Cheetah Mobile, desenvolvedora. E o que eles estavam fazendo? Eles pediam a permissão para saber quais os aplicativos estavam instalados no aplicativo, e aí quando um aplicativo novo era instalado, mandava um clique, né? Forçava um clique para dar a entender que aquele aplicativo foi instalado através do aplicativo. Tem desenvolvedores que pagam comissões quando o seu aplicativo é instalado, de até $3, né? De 50 centavos até $3. E aí a Cheetah tava meio que fazendo isso sob demanda. Opa, peraí, instalou o aplicativo, esse aqui, paga a comissão. Deixa eu dizer que fui eu. E aí você tem um código, né? O identificador de origem da instalação, forçava, veio de mim, mas só depois que o aplicativo já estava instalado. É curioso como que a gente ouve o nome da China hoje em dia. Verdade seja dita, a China, ela sempre foi uma potência historicamente. Em alguns momentos se fechou e a gente não soube muito da China, mas a China tem umas percepções que a gente meio que esquece. O maior país do mundo é a Rússia. Tem o dobro do tamanho do segundo colocado. Na verdade, segundo, terceiro e quarto, todos eles estão ali mais ou menos juntos. Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, depois em segundo Canadá, que tem 9 alto, depois China e em quarto Estados Unidos. Aí depois vem Brasil em quinto, Austrália em sexto, mais ou menos na mesma ordem de grandeza, em 7, 8 milhões de quilômetros quadrados. Em sétimo, a Índia, e aí já, entre aspas, pequenininho, na casa de uns 3 milhões. E em oitavo, a Argentina, também com 3 milhões. A gente acaba deixando a Argentina meio de lado, né? Tem uma certa rixa ali com a Argentina. Dá pra colocar umas 3 Argentinas dentro do Brasil, mas ainda assim seria o oitavo maior país do mundo. Notícias. Coca-Tech. 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS. Apple doou, em função do Product Red, $200 milhões. O logo ficou vermelhinho, o logo da maçã ficou vermelhinho nas lojas. Aliás, falando de cor, o adesivo da maçã, que é branco, né, tradicionalmente, no MacBook Air Space Gray, ele vem cinza, ele vem também Space Gray. E rolando um papinho de que 2020 a gente teria AirPods com um novo design. Agora, início de 2019, chega a recarga indutiva e 2020, um novo design dos AirPods. Aí já começa aquela pergunta, então qual vale a pena comprar ou não vale a pena comprar? Um ano é muito tempo. Um ano a bateria já degrada. Quer você goste, quer não. Os AirPods, eles são produtos mega hiper descartáveis, porque não tem como você trocar a bateria. Você vai usar um ano, depois de um ano a bateria vai degradar, principalmente se você usar muito. Não que você vá jogar fora, né? Eu tô querendo que saiam os AirPods 2 pra eu comprar, pra eu ter uma maior duração de bateria, e vou, digamos, recondicionar os meus AirPods atuais pra academia, pra outras atividades. Eu vou sair rapidinho, aí levo o de menor duração de bateria. E vou ficar muito tempo na rua, uso no dia a dia, o de maior bateria. Então eu tranquilamente compraria agora em 2019 novos AirPods com recarga indutiva, e 2020 compraria de novo. Melhor produto da Apple dos últimos tempos. R$1.500, nem precisa comentar. $150 também é caro, né? Vai dar R$600. Fone de ouvido de R$600 é um baita fonão para fones descartáveis, né? Você compra um fone de ouvido grandão, né, com bateria, ele dura bastante porque a bateria tem muita carga, então mesmo que degrade, você ainda vai 80% de uma bateria, né, com muita carga, vai te dar muito tempo de bateria. Mas os AirPods, né, bateria mínima, tinha que baratear isso aí. Mas pra quem gosta de áudio, né, não tem jeito, você não consegue voltar, né, tá com fone de ouvido sem fio, não consegue voltar a usar um fone com fio, fica muito natural, fica, né, às vezes você deixa o iPhone na cozinha e vai jogar o lixo, aí tá lá jogando lixo, aí perde o som e caramba, deixei o iPhone lá na cozinha, você nem lembra
lembra mais que tem um iPhone. A gente tá começando a ir pra uma era, ainda mais com, né, o HomePod, Amazon Echo. Agora, dia 17 de dezembro, o Apple Music chega no Amazon Echo e a gente, né, tem essa coisa dos wearables, e o principal vestível de hoje são os relógios, mas tem uma outra categoria, são os hearables, né, os audíveis, e aí entra os AirPods. Falando de som, a iHeartMedia, que tem nos Estados Unidos praticamente 1000 estações de rádio, AM, FM, tá meio mal nas pernas, Apple, né, aí de repente pode comprar, quer injetar uma grana, fazer um anúncio, fazer um comercial. Aliás, a Apple participou daquele programa da Ellen DeGeneres e deu pra plateia inteira iPhone XR. E antes que você pense assim, pô, a Apple tá querendo mesmo vender, popularizar o XR, vender o XR, vale a pena registrar que teria um certo número de telas OLED que a Apple se comprometeu a comprar, a adquirir. O XR não é OLED, é LCD padrãozão tradicional, então não entra nessa conta. Sobre estação de rádio, quer a gente queira, quer não, isso, a gente tá migrando pro streaming, rádio não vai acabar, óbvio que não, assim como o LP não acabou, o CD não acabou, mas a gente olha pro futuro, você consegue imaginar a galera usando mais fita cassete, usando mais LP, usando mais CD? Não. O futuro não vai ser da galera usando mais TV, usando mais rádio. Pelo contrário, esse número vai definhando cada vez mais com o passar do tempo. Anchor, colocando anúncios, parceria de anúncios, vai ficar vai entender qual é a sua audiência, quem tá ouvindo, qual é o idioma. E aí, uma vez que achou um anunciante, vai falar, ó, tem um anunciante aqui pra você. Você pode gravar com a sua própria voz, né? O podcaster pode gravar com a sua própria voz o anúncio, ou então vai ter o modelinho já pronto, voz gravada, e importa pra dentro do episódio. Inclusive, vai ter a opção de você ter o anúncio retroativamente, colocar o anúncio em episódios passados. Isso é interessante porque, em tese, Anchor, aplicativo, poderia pura e simplesmente colocar um anúncio ali, né, no meio do nada, largar um anúncio pra você. Mas não vai fazer isso, vai fazer uma parceria com você, com o podcaster. Ah, quer anúncio? Beleza, achei aqui. E aí, quando colocar o anúncio, vai um tantinho pro Anchor, vai um tantão pro podcaster em tese, outro tantinho pro Stripe. Anchor mandando muito bem. Sobre a manipulação do ranking de podcast, teve um americano que tava com um podcastinho, né? Falou, vou fazer aqui, recebeu um anúncio, você não quer ser promovido aqui, né, no seu podcast. Isso é uma outra coisa que a gente não entende. A gente fala muito, né, de privacidade, de anúncios, e tem essa coisa do anúncio no mundo online, mas tem, vamos imaginar aqui um caso hipotético, isso não tem nada a ver com a realidade, mas imagina alguém que, né, trabalha no Detran, lá fazendo os protocolos das multas, suspende carteira, aquela coisa toda, e aí tem um acesso a todo mundo que tá com carteira suspensa. Ele poderia muito bem pegar esse bancão de dados, encaminhar para algum conhecido, para algum advogado, alguém de confiança, alguém que estudou com ele na infância, né, funcionário público, né, talvez, provavelmente estudou advocacia, e aí compartilha o banco de dados. Se você tem, né, as informações, você começa a fazer propaganda para essas pessoas que estão na situação de carteira suspensa. Olha só, você não quer aí resolver o problema da sua carteira? A gente entra aqui com o processo e tal. E como tem, digamos, essa parceria, o advogado entra com o processo, avisa o amigo, André, aí com o processo, e aí agiliza internamente o processo, pega ali um auto de infração, dá uma rasurada ali num negocinho ou outro, e aí invalida aquela multa, a carteira fica suspensa. Mas imagina se isso vai acontecer no Brasil, jamais. Mas por isso que nos outros países, no Brasil não precisa, os outros países precisariam de um processo eletrônico para, né, não ter essa oportunidade, banco de dados tá mais fechado. Mas tem muita propaganda que é assim, né? É a extração direta dos dados, e a gente fica com a impressão, caramba, né? O Facebook tá me escutando aqui, foi só falar que a minha carteira foi suspensa e começou a aparecer anúncio de advogado para resolver problema de carteira suspensa. Voltando pro caso do podcast, o cara embarcou no anúncio, conseguiu atingir a posição 50 e tantas do ranking, aumentou o número de downloads, mas não era no seu idioma próprio, não era no seu país, foi em Bangladesh, provavelmente uma fazendinha de cliques. Alô, bots, tem usos bacanas da automação e usos, né, assim, a Apple tá de olho, tá acompanhando. Na prática, deu alguns downloadzinhos, mas não representou num número de downloads expressivo, massivo, que se converteu em ouvintes, não teve o tal do engajamento. O que mais que a gente pode comentar? Samsung se enrolando, de novo, no Note 9, um tweet enviado através do iPhone. Aqui no Brasil, há séculos, tá com o smartwatch, sistema operacional próprio, conectando com Android, conectando com iOS, tem monitor de sono, frequência cardíaca, GPS, alô, wearables. Mesma coisa, relógio tradicional vai acabar? Não, não vai. Mas olhando pro futuro, você vê a galera usando mais relógios tradicionais ou mais esses relógios espertos? Relógios espertos. Chegou o Finin, que é um smartphone com blockchain, smartphone que serve de carteira de criptomoeda. É um pouquinho arriscado ainda pensar em soluções assim. Hardware, né? Carteira em hardware
hardware sempre tem algumas coisinhas. Huawei também está desenvolvendo o seu próprio sistema operacional, que tem de galera aí se afastando do Android, porque né, tá ficando mais fácil você fazer o seu sistema operacional, tá virando carne de vaca. O próprio Google também tá se afastando do Android, né? Tá com fúcsia. Por mais que o Android seja uma constante, ele é inconstante. O Google é assim. Liberou agora o Meets até... era 50 pessoas o limite. Agora o limite chegou a 100 pessoas no videoconferência. Mas o Hangouts está perdendo o foco do usuário final e ficando para empresas. Dizem que 2020 fecham as portas por usuário final, fica só para as empresas. Patente legal do Google para usar a pele como área sensível ao toque do smartwatch. É aquele esquema de reconhecer movimento à distância. E aí, por exemplo, você tem que digitar um número, né? Acho que é fácil de você projetar no braço aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, naquela matriz 3x3. Ok, tem algo aí. O que mais desse universo Android? Lenovo também tá com smartphone, com não mais Note, mas um furo, só o furinho para câmera na tela. Devem sair coisas bem legais aí desse cenário. Samsung teria tido o seu projeto de telefone dobrável roubado, teria sido negociado na China por 14 milhões de trumps. Há 30 anos atrás, um pouquinho mais, a China tinha um PIB equivalente ao do Brasil, e hoje a China tem um PIB equivalente ao dos Estados Unidos. Crescimento gigantesco e vai continuar crescendo, não só pelas fábricas, mas pela tecnologia em si. China tem muita tecnologia hoje, tem ciência. Aí o bebê CRISPR, aliás, o governo chinês falou, ó, vamos fazer mais não, interrompeu o projeto. De hackeragem, teve um curioso, né? O PewDiePie tá perdendo a liderança, talvez quando você escute esse cast, ele já tenha perdido a liderança como canal com o maior número de inscritos, 72 milhões. No segundo lugar, um canal indiano, o T-Series, tá chegando juntinho. O T-Series é uma espécie de Condzilla indiano. Não é exatamente o Condzilla, porque faz trilha sonora daqueles filmes de Bollywood. E aí um hacker falou assim, pô, não, quero o PewDiePie nas cabeças. Aí o que ele fez? Resolveu invadir as impressoras e para que elas imprimissem uma mensagem falando, ó, PewDiePie tá perdendo aí, se inscreve aí no canal do PewDiePie. Conseguiu fazer, nunca tinha estudado essa tecnologia, fez em meia hora. Tem sim um conhecimento prévio, mas é aquilo que eu falei. Se tá na internet, é fácil de fazer. Se ele fez, como tá na internet, qualquer um pode fazer. Alô, internet das coisas. O Marriott também foi invadido, 500 milhões de usuários com dados vazados, dando proporção, isso é como se 2 vezes a população do Brasil tivesse seus dados vazados. É o segundo maior vazamento da história, só perde pro vazamento do Yahoo. Nome, endereço, número de telefone, data de nascimento, e-mail. Cartão de crédito, ok, tava criptografado, mas em alguns casos, porque pega também o número do passaporte, até o número do passaporte vazou. Óbvio que as empresas têm que ter um cadastrinho, legal que nesse caso o número do cartão de crédito tá criptografado, mas número do cartão de crédito já deu o que tinha que dar. Apple Pay que gera por transação o número de cartão de crédito, hora de atualizar isso aí. Teve a polícia parando um Tesla, a polícia notou que o cara tava dormindo na direção, tava no piloto automático do Tesla, aí o que a polícia fez? Colou na frente do carro, né? Fez um sanduíche com o carro. Entrou um carro de polícia atrás, outro carro de polícia na frente e o carro da frente foi desacelerando. Com isso, o Tesla também foi desacelerando até parar. Tesla podia trocar de pista, né? Acelerar e falar tchau, polícia. A Amazon, ela deve começar a usar a sua tecnologia. Se encaixa em grandes mercados. Hoje só tem uma grande loja. Basicamente, o sistema, né, o Amazon Go, são de lojinhas de conveniência, pequenininhas. A Amazon querendo levar isso para mercados já ano que vem. A Starbucks proibindo no seu Wi-Fi sites adultos. E aí, uma das maiores referências, o equivalente ao YouTube dos sites adultos, falou, então não vai ter também Starbucks aqui no nosso escritório. É o hype, é o marketing, porque não é que nem biblioteca, né? Não combina esse conteúdo, né, com uma biblioteca. Falando de privacidade, para quem usa o Firefox, você tem o Facebook Container e também o Google Container, que é para que eles não façam tracking, essas duas extensões para o Firefox, para que o Facebook e o Google não fiquem fazendo tracking conforme você navega na web. E para finalizar, registrar algumas coisinhas. O Instagram agora tem os melhores amigos, mas não é um algoritmo que define quem são seus melhores amigos. Na verdade, é uma lista que você diz quem são os seus melhores amigos, e aí você pode compartilhar um story só com esses amigos. Ao invés de selecionar cada um deles, não quero que sejam stories públicos, quero compartilhar só com eles. Ao invés de você ir um por um, você tem agora essa lista de melhores amigos, só aí no seu perfil que você vai ver os seus melhores amigos. Microsoft tá alterando os ícones do Office. Achei meio feioso, viu? É um fundão branco com ícone, segue aquela linha de feito no Word, são bem simples, são linhas e é um design bem minimalista, remetendo ao aplicativo. Você vê uma planilha de Excel, linhas de um documento do Word, o gráfico de um PowerPoint, as abas de um Notepad. Lembra até um pouco a forma final, lembra até um pouco, remete aos ícones do Google. Caixa de loot tá levando a jogos de azar, quadriplicou nos últimos 2 anos o número de crianças apostando nos cassinos online.
online, as caixas de loot, né, estariam servindo de, não treinamento, mas acostumando a visão, talvez, banalizando. Demolidor Netflix cancelado, embora a Marvel disse que, né, vai ter continuação, vai ter mais aventuras, provavelmente se referindo ao seu próprio serviço de streaming. Já Stranger Things da própria Netflix vai longe, deve ter aí pelo menos 4, 5 temporadas. Não posso fazer mais Marvel, né? Vou fazer aqui as minhas. Falei, né, que o quilo mudou, não é mais quilo, mudou a forma de medir o quilo. A mesma coisa vai acontecer com a corrente elétrica ano que vem. E se você viveu os anos 80, você lembra queda do Muro de Berlim, Perestroika, lembra do presidente Bush, Gorbachev, George Bush e Kiesket, empate.